Gente, esse é o pastor Ricardo. Quem conhece o pastor Ricardo? Pastor da nossa IPI, aqui na Londrina. É o seguinte, agora a gente vai entrar numa fase, é o segundo bloco do nosso Conexão Imediata. Só que o segundo bloco vai ser um pouquinho diferente. Eu queria pedir a sua concentração, seu silêncio, porque o pastor Ricardo vai dar um testemunho de algumas pessoas. Pastor, pode começar a história. Olá, galera, boa noite a todos, amém? Amém. É uma grande alegria estar com os irmãos aqui e hoje é a primeira vez que eu participo de um congresso da IPI de jovens. Estou muito feliz aqui com os irmãos. Mas enfim, eu tenho 33 anos, sou casado com uma esposa maravilhosa, tenho um filho com ela e assim, não nasci no lar cristão como meu colega que falou há pouco, nasci em um lar assim, totalmente distante do Evangelho de Cristo Jesus. Minha família era assim, uma família sem compromisso nenhum com Deus. Sou filho e neto de militar. E eu cresci com um fascínio muito grande por arma de fogo. E com 14 anos, eu, sem o consentimento de meus pais, eu tive 2 armas de fogo na cidade de Londrina e envolvi também com más companhias e se tornei um adolescente assim muito violento. E tinha um grande amigo que sempre andava comigo, que era aquele que assim, dormia em casa, que quando tinha show assim, nas avenidas, a gente sempre estava presente em festas, em boate, nas antigas matinês da região lá. E esse jovem, eu que ensinei a atirar, a manusear uma arma, e quando a gente estava na balada, de repente alguém esbarrava na gente, eu falava assim, ó, vamos mexer, vamos sair fora, e os caras vão perseguir nós quando entrar numa rua escura, viramos e damos tiro para todo lado. E várias vezes fizemos isso, paramos boate, demos tiro dentro de vários lugares. E numa certa ocasião eu estava sozinho, eu tinha uma namoradinha naquele tempo, e tinha muita rivalidade de bairro. E eu estava num bairro que não era a minha região, né? E sabia que eu era de fora. E aí fecharam as 2 ruas e vinha fechando, né? E naquele tempo eu era magrinho, pequenininho, e os caras tudo grande, né? E aí quando vieram eu assustado, atirei pro alto. Aí o pessoal falou, espoleta, vamos pegar. E eu arranquei, dei e acertei um cara que caiu deitado na hora, né? Não matei, graças a Deus. E enfim, naquele tempo eu não tinha muita noção do perigo. A polícia pegou em cima, era véspera de Natal. E quando o escrivão e o delegado começou a descrever a história lá, com a arma tudo sem fumaça ainda, quente, né? Perguntou para mim se já passou Natal na cadeia. Eu falei, não. E Ano Novo também não. Porque ele falou assim, não tem advogado que te defende nesse período, você vai ficar até passar o Ano Novo. Aquele dia eu tremi na base pela primeira vez, porque até então eu não tinha medo, né? Porque eu tinha muitos amigos, nós tínhamos um grupo de 100 jovens, 100 adolescentes mais ou menos, o qual eu era o líder. E meus pais, aí chegou meu pai. Quando meu pai entrou na delegacia, o delegado falou assim, você não é participou assim não, né? Meu pai falou assim, sou. Aí chamaram meu pai no canto, foram para uma sala, meu pai e minha família sempre teve influência em Londrina, nessa parte, por ser muito tempo já envolvido com a área militar, e me liberaram. Eu não aconteceu nada comigo, ou seja, fizeram umas gambiarras lá e levaram embora. E o delegado só falou assim para o meu pai, dá fim do teu filho, some com ele daqui. E meu pai chegou e chorou muito olhando para mim e falou assim, eu sei lidar com tanto bandido e não sei lidar com você, Ricardo. E aí ele confessou, abriu o coração com a policial feminina lá em Londrina, e a policial falou assim, ele falou assim, eu não sei o que eu faço com meu filho, eu já disciplinei, já fiz o que tinha que fazer, eu não sei se é porque eu mostrava muita arma, porque meu pai quando era criança ele dava muita arma na minha mão, né? E ele só faz coisa errada, ele falou assim, leva ele em tal igreja, que lá é certeza que Deus vai fazer uma obra na vida dele. E eu
eu até então não gostava muito de igreja, não tinha fascínio nenhum por igreja, nem acreditava em Deus. E meu pai me levou, foi indicado então à primeira igreja, e eu fui na primeira igreja presbiteriana independente de Londrina. Naquele dia me converti, e com os 16 anos de idade que eu me converti, eu já senti chamado por Deus. Comecei a trabalhar com jovens, adolescentes. Com 19 anos já comecei a trabalhar remunerado na igreja. Com 25 anos me formei, me tornei bacharel em teologia e fui ordenado pastor da igreja do Brasil. Em seguida fui fazer um trabalho de missiologia no Japão, depois passei para o Canadá, voltei e visitei esse grande amigo meu de infância que eu ensinei a tirar, que também assim, a gente sempre mantém uma boa afinidade. Mas quando eu regressei do Canadá, ele também voltou do Japão, e no Brasil esse amigo meu começou a envolver com algumas coisas erradas, e bem mais pesado do que eu. Uma certa madrugada ele mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo urgente, e nós marcamos um encontro numa padaria, e pela graça de Deus eu cheguei com um presente que Deus me deu. Eu cheguei com o New Civic, ele chegou com o Ford Fusion preto, e eu questionei, falei: como você não tem tanto dinheiro para você comprar essas coisas? Ele falou: então, esse é o motivo que eu vim falar com você. Pois bem, eu fiz um contato fora do país, estou abastecendo uma grande parcela das bocas em Londrina com a cocaína pura, e eu estou ganhando mais ou menos aí em torno de 50 mil reais limpo. E ele falou assim: eu tenho armas, tenho tudo, eu estava com 4 carros, um jet ski, uma casa cheia de câmeras para todo lado, e um monte de gente que trabalhava para ele, envolvido no tráfico. Ele disse assim: é um negócio que eu não coloco a mão, só o dinheiro vai na minha conta, eu fico só no topo. E ele se gabava muito, com muito uísque, sabe? Eu dou uísque para o São Jorge, eu dou uísque não sei para quem, e tomo tudo, tal, e com muita prepotência, né? E eu sempre mencionando que aquele era um dinheiro maldito, que poderia trazer infelicidade a ele. E num momento, percebi assim que ele começou a sentir medo, porque ele começou a me procurar mais vezes, e começava a chorar e dizia: pastor, me ajuda. E eu nunca fui na casa dele, ele vinha atrás de mim: me ajuda, eu preciso desse Deus, eu quero entender melhor a fé. E eu comecei a levar ele para acampamentos, comecei assim, envolvê-lo na igreja. Enfim, esse moço era conhecido como Bruno, falou: eu quero Jesus e agora eu quero ser uma aliança com Deus, não quero nada errado mais. Eu falei: então você para de andar armado, renuncia todo mundo do tráfico. E eu sabia que aquilo era difícil, porque ele ganhava dinheiro muito fácil, ia ser um grande desafio para a vida dele. E ele renunciou então tudo aquilo, tudo. Parou de andar armado, tudo. E a gente deu algumas sugestões para ele, auxiliamos ele, e abriu uma empresa legalmente e começou a trabalhar. E depois de um bom tempo, ele já estava bem na igreja, porque aí eu às vezes saía para pregar, levava ele comigo, e às vezes eu ia falar em clínicas, né? Nunca usei droga, graças a Deus, e ele usava e comercializava só em longa escala, não vendia assim na casa dele, né? E depois que ele estava bem firme com Deus, bem posicionado, envolvido, me acompanhando nas tarefas, ele trabalhando junto com outro amigo meu, os bandidos foram lá e deram 13 tiros de pistola automática nele. E ele, quando caiu no chão, disse assim: liga para o pastor e meu irmão e diga para o pastor que eu estou com Deus, eu estou bem. E eu acompanhei durante uma semana, todos os dias no hospital, mas ele não resistiu, ele veio a falecer. E o braço direito dele não gostava de nós, né? Porque nós tiramos o Bruno do sistema, do movimento, né? Esse moço não gostava muito da gente. E eu vou falar uma coisa: eu fiz muitos funerais, apesar de ser um pastor novo, mas eu nunca fiz um funeral tão terrível em toda a minha vida. Quando eu estava no hospital, o médico olhava: o que esse moço é teu, que você sempre se emociona diante dele? Eu falei: esse é meu amigo de infância, um dos meus melhores amigos, só que eu escolhi ser pastor e trilhou para o outro caminho, o caminho do mundo, do tráfico, né?
E esse moço, que era o gerente do tráfico dele, que guardava os quilos da coca no fundo da casa dele, que alojava todo esse material, essas drogas, entrou numa depressão muito profunda mesmo, a ponto de deixar a barba crescer e ficar sem sair de casa, sem comer. E um dia ele foi na nossa igreja e se deparou com a porta fechada, porque ele foi num sábado, lá não tinha culto, tinha nas casas, né? E ele foi sozinho. E na outra semana ele voltou lá e acertou, daí tinha culto. Esse moço chegou lá na frente e começou a chorar na igreja, chorar desesperado. Teve um encontro maravilhoso com Deus e veio a se converter. E hoje também está firme com Deus. E aí tem um menino também que chama Johnny, que é um menino que eu levei para Jesus, investi na vida dele, se converteu, e um dia ele desviou, não quis mais saber de Deus, envolveu com cocaína, começou a envolver com balada, sair com um monte de mulherada, deixar tudo de lado. E quando eu ia falar de Deus para ele corria de mim, tipo assim, falava assim: o Ricardo é de outro mundo, ele não tem acesso a nós, ele é diferente. E não aceitava o Evangelho, envolveu com diversas coisas erradas, e não aceitava a proposta de Deus para a vida deles. E esse moço também teve uma perda muito triste, voltando uma estrada de Londrina, próximo a Londrina, ele com uma moto e o funcionário dele com outra moto. O funcionário dele bateu, morreu na hora, e ele viu um amigo dele morto no chão, chacoalhava: se Deus, se o Senhor existe num plano para a minha vida, salva esse moço. E esse moço morreu. Ele me ligou 8 horas da manhã, eu estava indo para uma festa, que era Natal também, com a minha família, que tinha reservado uma chácara na região de Londrina. E ele ligou para mim lá no funeral, ele estava com roupa tudo de jogar bola, pronto para bater uma bolinha com a família. Tive que vestir a roupa preta e partir para o funeral. Cheguei lá, o Johnny triste, eu só olhei para o rosto dele e falei assim: esse é o preço da vida de quem está no mundo. É tudo fantasia, uma hora chega o fim. Então o que aconteceu com o Johnny? Ele perdeu o seu melhor amigo, depois se converteu e hoje é meu braço direito na igreja lá comigo. O Juninho perdeu o seu melhor amigo, que era o meu também amigo de infância, que era o patrão dele, e hoje é o braço direito na igreja. E hoje eles estão aqui, eu gostaria de apresentá-los para vocês. O Júnior e Johnny, gostaria de convidá-los para vocês. Só para vocês saberem, uma das coisas que nós, presbitérios de Londrina, temos discutido muito, esses últimos dados que temos recebido, cerca de mais de 200 igrejas, não tem batizado um só membro, isso nos entristece profundamente. Nós sempre oramos para que as pessoas vão até a igreja. Na verdade, nós devemos ir até as pessoas. A igreja tem que descer ao encontro das pessoas. E quando eu voltei para o Japão, eu fiz um mapeamento estratégico na cidade de Londrina e não quis trabalhar, tive convite para trabalhar a igreja já prontinha, só chegar e pastorear. Resolvi começar uma IPI do zero. Essa igreja hoje tem 5 anos, está com 100 membros e com uma frequência em torno de 130. E também, até o ano passado, cuidei de 2 igrejas, pregava em 3 cultos por domingo, e agora, como a gente vai construir um templo, já com dinheiro em conta para a construção, com terrenos, pagamos 2 à vista, logo, claro, em parceria com o presbitério da nossa cidade, que é uma bênção em nossas vidas, e sou muito grato ao nosso presbitério que tem apoiado ao nosso trabalho de missão na região, então estamos muito felizes. Agora eu gostaria de deixar para o Lucas e também para os demais que fiquem à vontade para, de repente, fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, estamos aí para respondê-los. Pastor, antes, eu queria que você sentasse um pouquinho aqui, Johnny e Júnior. A gente tem um vídeo aí para ajudar a gente. A gente vai iniciar agora, daqui a pouquinho, então, após o vídeo, nosso terceiro bloco. A gente vai pedir para o Júnior e o Johnny conversar um pouquinho com vocês sobre a perspectiva deles mesmo, quando convertidos, né? E aí a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas para eles. Vamos lá?
Cadê o Robert? Vocês estão vendo o Robert? Se você morrer agora, para onde você vai? Para onde eu vou se eu morrer? Ai. Para onde eu vou? Pro inferno. Eu vou parar de apanhar. Micro-ondas. Certeza disso? Você não tem nem noção como faz para ir no céu e pro inferno? Sei. Como? Morrer. Tá certo. Interessa se você tá outro já ou não? Vamos lá? Bom, parou você, parou. Essa parte aqui não dá. Sim, ele, né? Esse daí é ele, né? Se você morrer agora, Karina, para onde você vai? Eu creio que pro céu. Porque creio que pro céu. Porque eu creio em Jesus, né? E os seus amigos que não conhecem Jesus podem morrer agora. O que você tem feito por eles? Tem pelo menos falado do nome de Jesus pra eles, né? Aí depende da salvação individual, né? Tem que poder buscar primeiramente o reino de Deus, né? Aí fica essa. Pra eles, pelo menos eu tenho que falar, né? A oportunidade que eu tenho de falar de Jesus. Eu tenho que falar, né? Galera do Conexão, a Karina está coberta de razão. Sigam o exemplo dela e vocês vão se dar bem. Aqui. Agora. Letícia. Letícia. O que você tem feito, Letícia, pelos seus amigos que não conhecem a Jesus e que podem morrer agora? Tenho falado pra eles de Jesus, né? Galera, é isso aí. Ela está certa. É isso aí, vou dar uma pra gente. Tá frio? O pastor Johnny, então, ele fez parte, o testemunho dele é de uma pessoa que conheceu Jesus. Então, o Johnny, eu levei, assim que eu me converti, eu levei ele comigo. Só que no decorrer
da vida, ele voltou para o mundo, não quis mais saber de Deus. E tipo assim, ele era uma pessoa muito normal, muito quietinha. Depois que ele voltou arrebentando tudo, cheirando cocaína, envolvendo todo tipo de coisa de errado, bebendo. Ele ia nos estádios assistir jogo, causava o terror, a polícia ia colocar ele para fora quase todo o jogo lá no estádio de Monteiro. Ô Johnny, qual foi então a sua perspectiva enquanto pessoa que passou por isso? Você foi na igreja, você resolveu dar uma volta na praça e voltou. Como é que foi isso? Conta pra gente. Boa noite a todos. É que nem a palavra de Deus diz, né? O cão voltou ao vômito. Só que quando você volta, quando você brinca, você cai pior, 1000 vezes pior. E nisso o Satanás faz de você um fantoche. Ele vai te batendo de todos os lados, ele vai te humilhando, ele vai te jogando no chão. E nisso eu fui me afundando, experimentando de tudo: cocaína, crack, maconha, tudo. E em busca de uma felicidade que eu sabia onde tinha, que era Jesus. Só que eu não tinha força para voltar. Eu queria, o Espírito Santo falava comigo a todo momento, só que eu não tinha força. Até que um dia, como foi contado, o pastor contou, o pastor veio várias vezes atrás de mim, só que eu rejeitava, a hora que eu via ele até corria. E um dia, voltando numa cidade, eu fui levar um funcionário meu, eu voltando com um outro do lado, a gente estava conversando, falando sobre Deus. Naquele dia a gente tinha bebido e a gente veio conversando e ele falou: olha, eu tenho que ir mais rápido porque está no horário de eu pegar minha mulher e minha mãe, para a gente poder passar o Natal junto, então eu vou acelerar um pouquinho mais. Só como eu era mais medroso, eu fui um pouquinho mais devagar. E chegando na curva ele se perdeu e bateu de frente no carro. E eu estava vendo, ele bateu, subiu uns 10 metros de altura, parou para ser um fantoche, voltou rodando, caiu de cabeça, morreu na hora. Eu saí correndo, parei a moto, parei do lado dele, olhava para ele, não tinha nenhum sinal de vida, o fêmur dele saiu na barriga, foi feio mesmo, sabe? Na hora eu entrei em estado de choque, comecei a falar com Deus, falei: Deus, o Senhor falou que tinha um chamado para mim, o Senhor falou que tinha me escolhido para pregar o Evangelho para toda criatura, para falar do seu amor. Senhor, eu volto agora se o Senhor dá vida para ele. Senhor, eu faço qualquer coisa para o Senhor dar vida para ele. E o meu celular tocava, e eu olhava, aparecia a foto da esposa dele ligando: cadê meu marido? E eu olhava assim, e a mãe dele ligando em seguida, as duas pessoas ligando para mim. E eu não tinha como atender o telefone, porque eu ia falar que o filho estava morto na minha frente. E eu desesperado, chorando, e começou a passar um filme na minha cabeça, em questão de segundo, toda a minha trajetória, tudo que tinha acontecido. E naquele momento eu me vi no fundo do poço, sem saída, sem saber para onde olhar. E eu balançava o corpo dele, assim, pedindo: Deus, dá a vida para ele. Deus, não deixe isso acontecer comigo. Deus, eu te amo, o Senhor me chamou. Eu acho que muitos de vocês já devem ter falado, né? Eu vou dar uma saidinha, às vezes eu vou em tal lugar, Deus me ama e vai me cobrir o sangue dele. Não é assim não, amado. E eu balançava e pedia e nada aconteceu. Eu saí dali daquele local, fui até, voltei para trás onde eu estava, na casa de um amigo, avisei, e nós voltamos, só que eu não acreditava que ele tinha morrido ainda, porque eu comecei a entrar em choque, eu fiquei em choque. E o pessoal não deixou eu voltar lá onde estava, a moto. Daí falou assim: não, ele faleceu mesmo. Daí onde começou o desespero. E para avisar para a família, para avisar para a mulher dele, para o filhinho de 2 anos. Eu lembro que ele tinha feito uma oração, aceitando Jesus, mas naquele momento ali só Deus sabe, porque nós não estávamos na presença de Deus, nem estávamos buscando a Deus. Então, enquanto isso, eu não sei, só Deus sabe, mas eu prometi para Deus naquele instante que nunca mais eu iria arredar meu pé de perto do Senhor, que nunca mais eu iria olhar para o lado. E eu falei: Deus, o Senhor levou a alma dele.
Mas através da vida dele, por causa disso, Senhor, eu vou voltar e eu vou ganhar milhares de almas para ti, Senhor. Em nome de Jesus. E eu vou fazer o que for possível e o que for impossível. O que depender de mim, eu vou dar o meu melhor. E depois disso, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem me instruído, Deus tem me abençoado. Através do pastor Ricardo, Deus tem feito coisas na minha vida. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo contar, compartilhar isso. E eu falo para vocês que as almas estão clamando, pessoas estão chorando, sabe? Pessoas estão necessitando de uma palavra amiga, pessoas do seu lado, às vezes do seu trabalho, estão implorando por Jesus e ninguém faz nada, ninguém fala nada. E é isso, irmãos. É isso que eu falo para vocês. Juninho foi um caso um pouco mais complicado, né, pastor? Só para retomar, para vocês entenderem bem, eles começaram a empresa, como ele morava numa casa grande, dentro da empresa dele. O meu melhor amigo também era amigo dele, e esse amigo morou do lado dele. A casa dele tem todos os sinais de bala até hoje. Então, assim, ele estava assim, cerca de 5 palmos do curso, e ele não levou nem um tiro. E após isso que ele veio a ter um encontro com Jesus. O Júnior, então você tinha aversão aos três, né? Isso, né? Como o senhor disse. E como que foi esse convencimento? Como é que você chegou? Como é que isso chegou até sua mente com relação ao convencimento de que Jesus era o caminho? É o caminho. Após o acontecido, eu fiquei acho que quase 2 meses trancado dentro de casa. Porque lá eu usava drogas, eu fiquei usando, eu precisava nem sair para a rua para comprar, eu tinha que dentro de casa, né? Fiquei 2 meses usando droga, quando chegou um ponto que na minha cabeça ou eu acordava para a vida, ou eu ia morrer. Júnior, só para o povo, as pessoas entenderem, quais são os tipos de droga que você usou e quanto tempo você conseguiu ficar usando droga sem parar? Tipo de drogas? Eu usava maconha com crack, aqui no Brasil usava isso daí, maconha, crack e cocaína. E no Japão eu usava LSD, êxtase, cristal, eu usei heroína também. Daí eu ia para o Japão, o único jeito que eu parar de usar droga, eu falava para o Brasil. Eu ia para cá, que andava mais ainda. Eu ia para o Japão voltar. Tanto a última vez que eu fui para cá. Então até hoje daí. Você guardava assim de quilo na sua casa, no fundo do seu? Cada vez que ele ia buscar no Paraguai, não dava buscar, vinha na faixa de 10 quilos. Aí eu cuidava para guardar, para distribuir. Quanto tempo você ficou usando drogas sem parar? Isso foi No máximo que até meio, ou não acredita, eu fiquei 7 dias e 7 noites direto, para ver, era assim, para ver até morrer mesmo. Isso depois que o Bruno faleceu, é isso? Não, isso foi antes. Foi antes, mas depois que ele morreu, eu ainda continuei usando drogas. Aí tanto que um dia eu estava com vontade de. Eu falei, ou eu saio para pedir ajuda, ou eu vou uma corda. Né? Tanto que eu decidi procurar Deus. E daí isso me refleti muito, porque o assassino chegou a 2 metros de distância de nós. Eu estava do lado dele, ele descarregou uma pistola e só foi tudo nele, não acertou um ali. Quantos tiros, mais ou menos? Aí descarregou acho que uns 15 a 16 tiros e pegou 3 nele, né? E o pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Juninho é uma pessoa que é magro. Ele engordou 10 quilos depois que se converteu. 10 quilos depois que se converteu. Isso é bom vocês saberem. Eu converti. E agora, ele nem dormia, só fica usando droga. Hoje ele só dorme. Ele veio na viagem o tempo todo. Falou que ia revezar comigo, pessoal, você não tem ideia. Não revezou nada. Deixou aqui em Londrina, aqui na chuva e nem ligou para mim, só dormiu. Tá bom. Juninho, então. Como está a vida com Jesus agora? É maravilha, né? Porque eu saí das trevas pelas bênçãos, né? Porque
livre-arbítrio de escolher a bênção ou a maldição, né? Eu passei pela maldição, mas escolhi permanecer na bênção. Amém, glória a Deus. E o Juninho, quem falou de Jesus para o Juninho foi? Meu amigo. Na verdade, o Júnior é meu neto, viu, pessoal, na escala. Eu ganhei o patrão dele. O patrão dele falou assim: essa alma é minha, eu tenho que levar para Jesus. Mas precisou ele morrer para depois o Juninho ir sozinho para a igreja. Ninguém levou. Ele foi sozinho. Na verdade, diretamente, ele é neto do pastor. O amado Jones aqui, ele ligava, depois do acontecido tudo, ele ligava para mim, eu olhava o telefone, eu até me escondia do telefone, trocado, né? Só descobri o que vai ter aqui. Se rendeu. Glória a Deus. Deus é muito bom. Só de palmas, Deus. Galera, agora perguntas para o pastor Ricardo, Juninho, Johnny, vamos lá? Seu nome? Hildo. Eu queria perguntar para o Juninho, né? Tanto para o Juninho como para o Johnny. É assim, a gente vê muitos jovens, né? Adolescentes, eles têm um sonho de ter, de ser alguém, ter poder, não sei essa. O mundo parece que vem de ilusões, né? E a gente vê uma correria louca por isso. Queria saber de vocês, assim, tanto dos dois, porque parece que vocês meio que têm isso para dizer. Para nós aqui. Né? O valor disso que representou e hoje o que representa Cristo com relação a coisas de ser e ter, que vocês talvez já tenham pensado nisso. E hoje, o que isso representa para vocês? O Juninho tinha poder, né, Juninho? É isso. Ganhava 50 mil por mês, parece essa história? 50 mil reais por mês, tinha poder, dava difuso, não sei do que. Então, esse poder que você está perguntando, qual a diferença daquele poder que você tinha naquela época e o poder que você tem hoje em Jesus? Naquela época se ganhava muito dinheiro, mas não se aproveitava nada, né? Hoje, você tem uma ideia, hoje eu trabalho, sou assalariado, ganho muito menos que eu ganhava naquela época, mas hoje o dinheiro que é abençoado de Deus, as coisas que eu faço com dinheiro limpo, né, é coisa de outro mundo mesmo. Porque, e outra, eu não ganhava muito, mas não tinha paz. E hoje a diferença é enorme, comparado a valores, e a vida que eu tenho hoje é só a bênção de Deus, sabe? Você, Johnny? Eu também. Sabe, até falando isso aí, Amanda, eu tive a oportunidade de evangelizar alguns amados assim, que estão envolvidos com isso, com droga, com tráfico. Essas pessoas choram. Essas pessoas choram como criança. Na frente das pessoas, elas são aquelas pessoas que mantêm a pose, todo mundo tem medo, todo mundo, aquele cara é terrível, aquele cara é isso, mas por dentro ele está chorando. E as pessoas, quando chegou perto de mim, nem o Bruno chegou do pastor, eles choraram, desesperaram, pedindo por ajuda, porque o dinheiro já não satisfaz, a droga já não satisfaz, mulheres já não satisfaz, e aquele vazio está lá, que só Jesus pode preencher. Juninho, eu nasci na igreja, a vida toda fui obrigado à igreja, né? Também puxava pela perna. Ela dizia que quando eu morasse debaixo do teto dela, que eu comecei um bocado dela, eu tinha que ir para a igreja, até que eu fosse independente. Isso me deixou um pouco revoltado. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu tive a minha primeira experiência com a maconha. E acontece isso com muita gente, né? E isso frequentando a igreja. Algum momento depois do seu encontro com Jesus, você teve alguma recaída, você chegou a voltar a usar alguma coisa bem rapidinho e por aí vai? Porque a gente pensa que não, mas a gente se engana. Tem gente que está na igreja que está tendo esse tipo de experiência. E a gente precisa ficar ligado. Né? Muito boa pergunta. Vontade, você teve muita vontade de usar. Tanto que mas não, graças a Deus, com a glória de Deus, eu não voltei não tive nenhuma recaída. Eu parei de usar
Porque o que eu era mais viciado era na cocaína, né? Na cocaína eu fumava 2 maços de cigarro por dia. A partir do dia que eu resolvi entregar minha vida para Jesus, eu parei com tudo e estou até hoje. Graças a Deus, Glória a Deus. tudo. Perguntas? Vamos lá. Seu nome? William, a pergunta é para o pastor. Pastor, antes do senhor se converter, você disse que atirou em alguém, né? Depois que o senhor se converteu, o senhor foi procurar esse alguém? O senhor conseguiu falar do amor de Deus para ele? Sim, sem dúvida. Todas as pessoas que eu fiz mal, inclusive teve uma moça que também falou que o meu rival está descobrindo, eu dei um tiro no pé dela. E assim, depois que eu não sei, eu acho que eu era muito novo, ninguém acreditava em mim. Mas pessoal, dificilmente eu falo isso na igreja lá em Londrina, porque o pastor presbiteriano, geralmente ele vem de tradição. Às vezes as pessoas olham para minha cara e falam assim: eu não te vejo nisso não, você fala tão manso, tão assim, que eu não vejo você meio doido não. Mas eu procurei todas essas pessoas, olhei no olho pessoalmente e pedi perdão, abracei e essas pessoas me perdoaram, todos, sem exceção. Eu fui na casa de um por um, na casa, eu fui atrás. Não deixei brecha nenhuma, consertei tudo, não fui com dívida nenhuma para Jesus, porque eu queria ser pastor e não queria ter retaliação lá na frente. Isso aí. Mais uma pergunta? Seu nome? Meu nome é José. Pastor, muitas vezes já ouvi pessoas falarem questão de policiais, questão de matar, trabalhar na área militar. Já fui militar, na PM, fui deserto, mas já fui indagado várias vezes sobre essa questão de matar ou não, o trabalho da polícia. Queria que o senhor esclarecesse para mim, se alguém mais tem essa dúvida. Qual que é a posição da igreja sobre essa posição do militarismo, na questão de policial tem que usar arma, no caso deixa uma defesa, ou no outro caso tem que abordar a pessoa até chegar a matar? Então, pessoal, inclusive por nós sermos uma igreja grande em Londrina, nosso presbiteriano passou já de 5 mil membros, né? E domingo mesmo, agora passado, eu levei o policial federal para pegar a nossa igreja. E eu valorizo muito o trabalho da polícia e tem policiais assim, excelentíssimos que são de nossas igrejas, inclusive o delegado federal da nossa igreja lá, em Londrina, de nossas igrejas. Então assim, agora hoje em dia nós temos contato diversos policiais que matam mesmo, porque há pouco tempo eu estava com uma empresa, um funcionário dando trabalho lá, ameaçou uma pessoa que cuidava da empresa, e ele falou assim: cara, se você quiser, é melhor a mãe dele chorar que a sua, ou quer dizer, do teu outro funcionário, né? E ele deixou claro, se quiser a gente, mas tem muitos disso, só que tem muitos policiais bons, que inclusive a gente conhece, conversando com o sargento da primeira igreja, inclusive, ele me disse assim: não adianta ter esperança de um mundo melhor amanhã, porque a tendência é piorar. Ele mesmo, como sargento da polícia e da nossa igreja, falou assim: a tendência é piorar, porque nos meus 15 anos, quando eu tinha arma, porque eu era o rei, ninguém tinha. Hoje você vai lá, 12 anos, todo mundo tem. Naquele tempo não, eles mesmo, o Juninho naquele tempo nem sonhava, o Bruno, que era o patrão dele, eu que ensinava lá, eles nem sonhavam ter arma. Quando eles entraram no mundo, a situação já era outra. E então, assim, mas eu, inclusive meus pais, o meu pai mesmo, nunca comentou nada de ter matado alguém, também não sei. Mas quando eu me converti, eu tinha arma e dei na mão dele, também não sei o que ele fez. Eu entreguei na mão dele, porque se eu jogo fora, poderia alguém achar. E se eu dar ou vender, também eu estava na minha menina. Falei, bom, eu vou dar para o meu pai, dei para ele. Eu nem sabia que eu tinha arma ainda, né? Me converti, renunciei, fiz uma limpa no meu quarto, enchi um saco desse tamanho de coisa, e o que deu para colocar fogo, eu coloquei. O que não deu, eu dei para o meu pai. Punhal, arma, bala, caixa de bala, caixa de bala, 50 balas no bolso. Acho que é esse o problema. Ok, vamos lá. Nome? Oi, meu nome é Johnny também. Minha pergunta é para os dois rapazes. Eu queria saber, assim, com base na experiência de vocês, do passado, a realidade que antes vocês viviam, e hoje estar dentro da igreja, conhecendo o plano de salvação, qual a atitude que vocês tomam em relação a isso?
com outras pessoas que possivelmente estavam ligadas a vocês, amigos ou companheiros da época? Então, todas as pessoas que estavam ligadas e estão ligadas, nós evangelizamos, nós temos um grupo de evangelismo muito forte, nós falamos de Jesus, nós trabalhamos com um evento, traga seu amigo, dia do amigo, nós fazemos churrasco, isso nós evangelizamos de todas as formas, e no corpo a corpo também, né? A gente chegamos, abordamos, falamos de Jesus, e o nosso testemunho prega, né? As pessoas vão para nós já respondem. Pessoal, só esclarecendo a pergunta dele, achei legal também. Para vocês terem uma ideia, a gente fez trabalho até com tatuagem, apesar de depois de um mês ela quebrou, viu? Mas assim, em boteco, já também preguei em boteco, a família se converteu, acabou o boteco. Então, assim, acampamento nosso, por exemplo, o último acampamento nosso, a gente fez só a nossa igreja, deu 80 adolescentes, 45 da igreja e 35 não convertidos. Então a gente sempre libera umas vagas na faixa da pessoal do mundão. Isso é proposta nossa. Fazemos um acampamento acessível, por exemplo, um acampamento nosso, lugar campo, piscina, gostoso, uma caminha confortável, nós cobramos R$30. Nós só onde completa o dinheiro. Uma doação, a gente sai dos contatos com o empresário, no mercado, uma doação e preço na faixa, e a proposta, o pecador que não tem dinheiro vai de graça. E se converte, meus irmãos, no outro culto da nossa igreja. Glória a Deus. Vamos para a última pergunta. Meu nome é Érica, tenho um irmão de 41 anos, usuário de crack, foi servo do Senhor e saiu da igreja com 14 anos, começou a maconha, da maconha com a cocaína e hoje é escravo do crack. Eu gostaria de perguntar referente à família, porque além dos viciados, a família também sofre. Eu tenho sofrido, a minha mãe de 69 anos tem sofrido, e eu gostaria de saber qual foi a atitude dos familiares e como tem sido a diferença hoje, né? De ter momentos que dá vontade de desistir, né? A gente é cristão, mas não é fácil. Eu me emociono porque só embaixo da pele convive com o dependente e o dependente sabe o que é, sabe? Às vezes as pessoas julgam, porque ele é um maloqueiro, um vagabundo, é uma doença, sabe? O ser humano não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de cortar o cabelo, de passar perfume, um fedor insuportável, é triste mesmo. Eu tenho orado pela vida dele e minha mãe sempre fala que Deus tem plano para a vida dele. Ele passou pela morte várias vezes e não morreu, porque Deus tem um plano para a vida dele. Eu gostaria de saber a posição da família de vocês. Geralmente, quando nós vamos ajudar um usuário, Deus, a gente usa nós somos muito estratégicos, a gente não vai também assim de forma inocente. Por exemplo, eu nunca andei ao lado direito no carro do dono. O único dia que eu andei, que eu fui no restaurante com ele, eu pedi para o dono, Johnny, sentar ao lado dele, eu fui embora de casa. Vocês entenderam, né? Por quê? Porque a gente sabe do risco, a gente não é neófito, a gente tem que ser atento, ser cristão e pensar bem. Mas no caso, assim, geralmente a gente faz um trabalho com a família, pai, mãe, porque a gente tenta levar toda a família ao encontro de Jesus. Porque quando o Juninho se converteu, eu já comecei no paralelo a fazer um trabalho com a esposa, para a esposa acompanhar, porque no início ela me estava acompanhando. Eu cheguei, acordei, olha, é um sonho de toda mulher ter um marido crente, convertido, abençoado. O que você está esperando deixar o marido sozinho? Já fui trabalhando com ela, já se colocou do lado, está convertida, está uma bênção, e assim somou com ele no ministério. Então a gente já começa a trabalhar, a gente vai trabalhar o todo. A família do Johnny, mesma coisa, já está trabalhando a conversão da família dele também. Já tem ido a irmã dele, domingo no culto foi o irmão, para você ter uma ideia, anterior. Então a gente já tenta fazer um trabalho coletivo com a família inteira. E tenta já ganhar a família toda. Amém? Amada, eu creio que Deus
Deus vai mudar a vida dele em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já está operando, porque Deus opera através da oração. Então, continua orando firme, sabe? Se une com a sua mãe, se une com a sua família. Fala assim, gente, vamos orar, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, que Deus vai fazer a obra. Teve um amado uma vez que eu acompanhei ele usava crack. E fazia 3 dias que ele estava sumindo. Daí eu peguei, fui lá na casa dele, não achava ele, a mãe dele falou assim, ele sumiu, está usando crack. Daí eu estava orando e daí Deus falou para mim, não, vai em tal lugar. Eu comecei a andar, caminhando, eu entrei no meio do mato lá, ele estava no meio do mato, fazia 3 dias. Daí na hora eu repreendi o mal que estava sobre a vida dele e catei ele e levei ele para minha casa para conversar com ele, né? Porque ele era meu amigo. E nisso ele ficou a noite inteira se batendo, a gente viu orando, tal. Hoje ele está liberto do crack. Ele se libertou, ele não usa mais crack. Está bem gordão, sabe? Está em outra igreja, mas para a honra e glória de Jesus ele se libertou. Então eu falo para você que Deus vai fazer a obra. Porque senão ele já tinha ido, amado. Eu já tinha permitido que o diabo tivesse levado ele. Mas ele vai voltar em nome de Jesus e vai ser um grande homem de Deus. Amém. Agora hoje. Eu estou tendo contato com adolescentes em conflito com a lei. E eles são, geralmente, por conta de tráfico ou roubo. E vocês estão falando que vocês têm esse trabalho de trazer esses adolescentes e tal. E a realidade que eles vivem é muito triste, muito forte, né? De não ter perspectiva de vida, de não ter amigos, né? Não confiar em ninguém. Né? E eu queria saber como é que a gente pode atingir essas pessoas, né? Porque vocês têm a possibilidade de testemunhar porque vocês viveram, mas assim, a gente que é velho de igreja, que nasceu dentro da igreja, como é que, assim, só uma ideia, assim, porque eu vejo como muito complicado a gente falar de uma coisa que a gente não viveu, assim, e tentar chegar nesse ponto de tocar essa pessoa. Eu acho assim, um dos mecanismos que nós usamos é o relacionamento. E graças a Deus, como eu casei com uma moça, como eu falei, que é filha de prefeito, que foi 3 anos prefeito numa cidade da região lá. Então eu tenho amizades assim, em várias regiões de Londrina. Então eu me relaciono com todo tipo de pessoas que você imagina na cidade. Eu estou fazendo a segunda faculdade, por exemplo, essa semana. E um moço falou assim, eu moro com 3 meninas. Eu falei assim, mas as meninas não te atacam durante a noite, não? E ele deu uma risada e olhou para mim assim e falou, pastor, eu sou gay. E assim, e aí deu aquele impacto, né? Porque eu sabia, o meu colega de classe olha para minha cara e falou, pastor, eu sou gay. E eu pensei que a voz nada atacava na noite. Aí ele pegou e falou assim, mas eu quero Deus, me ajuda, pastor. Então as pessoas geralmente procuram. Essas pessoas, por exemplo, geralmente o Bruno mesmo, que é o caso, a gente dá uma semeada. Eu uso o Facebook, gente, você não tem ideia. Tem domingo, tem 3, 4 pessoas que só trabalham no Facebook. A gente usa todo o mecanismo assim, joga uma palavrinha, olha, você é uma joia preciosa, você possui um valor inestimável, Deus te ama tanto, a pessoa, do outro lado a pessoa está fazendo, se você me olhasse agora, eu estou chorando. E aí domingo está no culto. E assim, por exemplo, no último domingo a gente fala assim, a gente está vivendo isso, essa realidade. Então assim, tinha pessoas que eu falei no Facebook que eu trabalhei, que é enfermeira, outro que estava no culto, que matou um lá no União da Vitória, que é uma região muito perigosa, que os irmãos de Londrina conhecem, estava no nosso encontro. Então assim, a gente se envolve, não é só específico nesse grupo. A gente não seleciona, por exemplo, assim, o Johnny já é mais ousado, ele trabalha assim, mais com os malucos. Eu já não tenho muito assim, mas ele pode até responder melhor da diferença. O mundão ele é terrível, mas e questão de amigo, geralmente nós chegamos dando uma palavra para a pessoa, porque essa pessoa ela quer. Quando meu pai brigou comigo, que eu tinha saído da igreja, eu falei assim, eu vou falar com meu pai. Meu pai pegava demais no pé. Meu pai não gostava de tatuagem, fui lá e fiz tatuagem. Meu pai gostava que usava brinco, eu tenho 2 na orelha, porque eu queria chamar a atenção dele, eu queria amor, eu queria carinho. E meu pai falava, se um dia você fumar e entrar aqui dentro, eu vou fazer você comer o cigarro.
E eu pegava e entrava fumando. Fumando, usando brinco, tudo que eu diabo estava fazendo para poder chamar a atenção dele, para ter um carinho, um abraço, um amigo. Só que ele não dava isso para mim. E hoje, a maioria desses jovens, eles estão em busca disso. Um abraço, uma palavra amiga. Quem critica já tem muito. Quem bate nele já tem muito. Eles querem ouvir algo diferente. Nós somos cristãos, nós temos que fazer a diferença. O Júnior mesmo, pessoal, você pensa que nós falávamos alguma coisa para ele? Não, a gente só abraçava ele. Só abraçava e chorava com ele. Abraçava e às vezes chorava. E aí, como uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, você percebeu? Aquela moça que faz fundo, ela está dando dízimo. Eu falei: deixa eu dar. Eu vou lá proibir a moça porque ele está fazendo programa e resolveu dar o dízimo lá na igreja. E ela ia lá na frente dela. Passou uns 6 meses, ela se converteu, parou, saiu da renda. A gente às vezes é muito preconceituoso, acho que a gente tem que amar assim, de forma incondicional. A gente tenta desenvolver isso na igreja, sabe? Aplicar. E a minha vantagem, assim, que eu glorifico a Deus por isso, é começar do zero, porque eu trabalho bem a mentalidade da igreja, já visando isso. Porque se eu pego uma igreja mais antiga, o povo surta. Então eu tenho essa vantagem. E hoje, amados, nós estamos aqui reunidos, mais uma vez. Deus permitiu que eu e o Júlio viesse aqui, o pastor, junto com o Amados, para falar com vocês, amados, que vocês podem fazer a diferença. Vocês estão aqui, cada um na sua igreja, 108 denominações, né? Deus quer fazer a diferença através da sua vida. Deus quer te capacitar, Deus quer te preparar. Isso que nós estamos falando aqui, nós acreditamos que você pode chegar onde você mora, na sua igreja, e mobilizar um grupo e fazer a diferença. E sendo assim, nós poderemos ganhar o Brasil para Jesus. Eu creio, não. Depende de mim, depende de você, depende do André, depende de cada um de nós, amados. Amém? Amém. Amém. Esse tema pré-Copa, às vezes ele é uma conotação engraçada, cômica, né? E às vezes a gente passa uns vídeos aí meio louco. E a gente vê aquele rapazinho que não foi nada combinado, o cara falou que vai pro inferno. Quando a gente ouviu, quando a gente foi editar o vídeo, né, André? Deu uma tristeza no coração de ouvir aquele rapaz dizendo que ia pro inferno. A gente tentou por várias vezes chamar ele para ir na igreja, para ele inclusive assistir Conexão Peracol, mas ele não foi, depois a gente não conseguiu mais contato com ele. Os meninos, quando foram fazer o vídeo, depois falaram de Jesus para ele. Mas enfim, a gente usa de recursos para poder falar de Jesus, atrair a juventude, mas às vezes isso não é suficiente. Às vezes, falta realmente atitude nossa de a gente convive tanto tempo com a pessoa e essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Eu queria te desafiar nessa noite a pedir para o Senhor. Não estou te desafiando para ser, estou desafiando para você pedir. Se você tem o desejo no seu coração de ser mais ousado, mais entregue, você quer falar de Jesus de uma forma mais desinibida, peça ao Senhor isso. O John é um cara que está falando de Jesus aí, onde que ele vai. E eu já estou aqui na frente, porque eu quero ser mais ousado, mais entregue. Se você quer se juntar a mim nessa noite, peço que você levante do seu lugar, vem até aqui. Não passo de fé, querido. Não passo de ousadia. Jovem, e os líderes de jovens são todos claro.
você tem um querido seu sofrendo, sem Jesus, aí você falou, considera que Deus vai dar alta. Então você está aqui na frente hoje, porque eu creio que você tem um desejo no seu coração de ser mais ousado, mais crédito. Que você ao sair daqui, chegar na sua cidade, você possa falar pelo menos um Jesus te ama pelo banco. Isso pesa. Às vezes um Jesus te ama pode fazer a diferença na vida de uma pessoa de uma forma que é pro resto da vida. Eu conheço pessoas que, por um simples Jesus te ama, hoje são pessoas que dão muitos frutos no reino de Deus. A pessoa ia se matar por causa de um Jesus te ama. A pessoa, ela virou um instrumento maravilhoso na mão de Deus. Eu pedi ao pastor Ricardo fazer essa oração. Ontem à noite eu fui celebrar um casamento e eu vi a ansiedade do Johnny querendo vir se encontrar. O carro dele não tinha condição de vir, o carro dele já estava lotado. E na hora, Deus falou no meu coração para a gente vir. Não era para a gente vir, nem ele, nem o Juninho, nem eu. Não estava nem cogitado, né, irmão? Não estava nem pensando. E ontem eu terminei o casamento, larguei minha esposa, porque eu sabia que Deus queria que a gente viesse. Quando chegando, viemos de Londrina, aqui debaixo de uma chuva muito forte. Entra uma vaca preta no meio de uma rodovia, eu estava vindo a 130 mais ou menos, reduzindo aquele espaço para 70. Consegui frear o carro, quer dizer, jogar no lado e não pegar essa vaca preta no meio de uma rodovia à noite, vocês imaginam? Porque a gente sabia que Deus tinha o propósito com vocês. E a nossa ideia realmente é, nós estávamos orando por vocês, conversando. E a nossa ideia é que vocês voltassem para a cidade de vocês e transformassem em nome de Jesus. Amém? Amém? Fecha teus olhos nesse momento. Senhor, aqui estão os teus instrumentos. As pessoas que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, ó Deus. Que o Senhor elegeu desde o ventre, Pai. Das mães, ó Deus. Hoje eles estão aqui, Deus, dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Quando nós olhamos para a realidade de nossa igreja, Pai, que não tem crescido em nossa atualidade, Pai, tem crescido sim a violência, a maldade, a destruição, a pornografia, ó Deus. Nós perguntamos o que estamos fazendo como igreja, Senhor, como família, porque sempre o avivamento, Pai, as maiores igrejas iniciou no meio dos jovens, Senhor, que saíam pregando nas praças públicas, Senhor. E hoje, Deus, a minha oração aqui, Pai, como ministro da Tua Palavra, é pedir a Tua unção sobre cada um que está aqui, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito repousa sobre eles, ó Deus. Capacitando, Senhor, preparando, Senhor, para ser um instrumento que faça a diferença nesse mundo, ó Senhor. Que os vizinhos, que no ambiente de escola, no ambiente de trabalho, todos que cercarem, Pai, sejam impactados, Senhor, pela presença de Deus sobre a vida deles, e quando eles abrirem a boca, Senhor, que Tu enche, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu coloco cada vida aqui em Tua presença, Senhor. Usa-os, ó Pai, como um farol, e tudo tão cheio de escuridão, Senhor. Usa, Senhor, como um instrumento brilhante, Pai, no palco da existência, Senhor. Capacita, Pai, aqui estão os jovens da Tua igreja presbiteriana, Pai, do Brasil, Senhor. Capacita, unge os lábios, Senhor, transforma os corações, leva uma fé genuína, Pai, uma fé pura, Pai, cheia de santidade, ó Deus. Que esses jovens, Pai, se movam, Pai, na direção do Teu Espírito, ó Deus. Que venha impactar, Senhor, essa geração, Senhor. Que venha transformar, Senhor, porque nós, ó Senhor, só ficamos muito em teoria, Pai. Estamos cansados de conhecer e não fazer nada, Senhor. Mas esse encontro vai ser um encontro marcante, Senhor.
para fazer a diferença. Em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! André, Deus tem tudo para fazer, cara. Nessa nova fase da ânimo nacional aí. Você tem sido bênção nas nossas vidas. E você pode ter certeza que Deus vai honrar. Cada luta sua, cada choro, Deus vai te dar honras. E o oxigênio normalmente vai ser bênção. Pode ter certeza. O Congresso Nacional vai ser maravilhoso porque vai logo. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai fazer algo novo na juventude da TVI Nacional. Você pode falar amém? Amém. Deus é muito maravilhoso. É uma nova fase, gente. Eu estou percebendo isso. Eu sou TVI desde molequinho. E eu estou percebendo que é uma nova fase. Eu já passei por várias fases da TVI. E essa fase é nova. Essa fase eu não passei ainda não. Dá uma delícia. Delícia de culto. Pessoal do meu quarto sabe do qual? Não percam essa fase da multinacional. Amém? Gente, esse foi o Conexão Imediato no Oxigênio Sudeste. Pode ligar para a gente lá na Igreja de Londrina, pode passar e-mail, qualquer dúvida, se vocês quiserem orientação, sugestões sobre celebração, celebrações